Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Desculpe pela aula de hoje não ter sido ao vivo, ela precisou ter sido gravada, tá bom? Pelos imprevistos que aconteceram, avisei vocês lá no grupo. Mas hoje é um dia muitíssimo importante. Hoje nós vamos nos encontrar aqui pela última vez, ao menos para tratar sobre esse assunto em específico, que são as 12 camadas da personalidade, tá bem? Então, hoje nós vamos falar sobre a 12ª camada, depois de termos falado sobre o que são as camadas, primeira em técnica, segunda em técnicas e assim sucessivamente, até a gente chegar nessa que não tem técnicas, porque é a última camada possível, que é a camada intitulada como a camada do santo, tá? Então, se a gente pudesse resumir a 12ª camada de alguma forma, deixa eu ajustar só isso aqui. Pronto. Se a gente pudesse resumir a 12ª camada de alguma forma, nós diríamos: esse é o destino final. Este é, esta é a finalidade mesma da nossa vida. E esse destino final é nada mais, nada menos do que o indivíduo perante Deus, certo? Aquela pessoa da 11ª camada que se colocou como instrumento, que disse o faça-se em mim a tua vontade, que quis mesmo que a verdade agisse no mundo através dela, de fato consegue se unir a Deus como destino último, certo? Então, existem algumas psicologias místicas que vão tratar fundamentalmente do sentido da vida da pessoa, do indivíduo perante sua responsabilidade moral última, algo que está muito acima da sua personalidade intelectual, como lá na nona camada, algo que está muito acima da humanidade, da historicidade, e que a humanidade mesma nem sabe que tem, nem sabe que existe, certo? É como se fosse fundamentalmente o indivíduo do homem como um homem universal, como Cristo, como um pastor. É o homem como um pastor responsável por todas as ovelhas humanas, por toda a humanidade. Vejam que grave, que sério, pela humanidade inteira, tá? Então, a camada 12, no final das contas, consiste justamente na ação do indivíduo em virtude do seu propósito último. E aí, quem é que o professor Olavo vai trazer como exemplo de pessoa da 12ª camada? O Gandhi, tá? Então, lá na 11ª ele fala do Napoleão, que já vimos aqui nas outras lives, que é equivocado. E aqui ele vai falar do Gandhi. E ele fala que o Gandhi é o protótipo da camada 12, porque para o Gandhi somente interessava a relação dele com uma finalidade transcendente. A vida biológica e a espécie humana, quando acabadas, só sobra Deus. E é justamente a espera diuturna em todos os instantes da sua vida, dormindo, acordado, tomando banho, comendo, etc e tal. E é justamente essa espera diuturna por um encontro com Deus que vai nortear todas as ações desse indivíduo. Marina, eu vivo esperando também encontrar Deus. Eu vivo esperando realmente me unir a Deus, porque eu sei que só assim eu terei paz. Então, já estou na 12ª camada? Não. Por quê? Porque esse indivíduo aqui, gente, ele dorme e acorda esperando se encontrar com Deus. Eu tenho certeza que nenhum de nós aqui faz isso. Não estamos nesse nível. Acho que nem estaríamos aqui se estivéssemos. Então, assim, é uma pessoa que realmente vive toda a sua vida, pauta todas as suas ações pela seguinte pergunta: o que Deus iria achar disso? Isso é muito sério. Isso é muito profundo. Isso é muito transformador. E é por isso que eu digo para vocês, a gente fala, ó, o ápice da personalidade normal do homem médio é a oitava. Da nona em diante já temos uma dificuldade de encontrar pessoas assim. Na 11, nossa senhora, a 11 nós já vimos que entre a 10 e a 11 existe uma fenda. Porque na 10 o sujeito está ali praticando a moralidade, né? Mas ele não tem, ele está aberto para a transcendência, mas ele ainda não tem uma ação transcendente. Na 11ª ele se abre, ele fala, faça em mim. Gente, é uma postura absolutamente passiva. Faça em mim. Não à toa, a faculdade aqui correspondente é o intelecto passivo. E aqui na 12ª, a gente vai ter um sujeito que realmente se fundiu com Deus, porque ele fez de toda a sua vida uma inequívoca espera por isso real. Não é neurose, não é conversa fiada, é real. Então, tudo que ele faz é pautado pela seguinte pergunta: o que Deus ia achar disso? E esse é o sujeito que
de acordo com a Bíblia, caminha diante de Deus e sabe o que Deus está pensando. Olha que sério, de novo. Então, normalmente, mesmo uma pessoa excepcional, maravilhosa, assim, que a gente olha para ela e fala, meu Deus, que pessoa incrível, que pessoa quase santa, que pessoa que realmente se preocupa com a religião, que se doa, que serve, que faz pelo outro, né? Normalmente, uma pessoa assim, ela ainda não submete todos os seus atos a esse critério divino, certo? Então, o confronto com Deus pressupõe que o homem seja capaz de conceber cada ato seu sobre esse prisma que é eterno. Então vejam a diferença gigante entre essa camada e as camadas anteriores. Se eu tenho uma decisão a tomar, eu posso fazer isso por razões de camada 5. Ou porque isso me fortalece, ou porque eu me sinto mais confiante. Eu posso fazer isso por razões de camada 6, porque vai me dar algum resultado tangível, material. Ou eu posso fazer isso por razões de camada 7, porque é um dever que eu tenho que cumprir. Ou eu posso fazer isso por razões de camada 8, porque isso faz algum sentido dentro da minha biografia. Ou eu posso fazer isso por razões de camada 9, porque essa é a resposta para a pergunta fundamental que se impõe à minha inteligência. Percebe? Até a camada 9, a gente presume que existe a existência concreta e importante do mundo, certo? Porque não faria sentido as pessoas até a camada 9 agirem segundo um proveito prático, porque é isso que elas fazem, elas agem segundo um proveito prático, se o mundo fosse acabar amanhã. Então, da quinta até a nona, quando eu reguei para vocês, existe um proveito prático. Aqui não. Eu só quero me encontrar com Deus. Não existe um proveito tangível e aferível no mundo, certo? Então, o que é que um homem santo faz? Ele age em função do sentido eterno da sua existência. Não existe outro motivo. A motivação dele é agir em função do sentido eterno da sua existência. A função dele é cumprir diuturnamente a sua causa final. Não existe outro motivo. Nem mesmo a história. Vai entrar lá na 11ª, certo? E é justamente na camada 12 que as ações do indivíduo elas são absolutamente incompreensíveis. Outro dia, na turma 2 da mentoria, uma aluna falando justamente sobre virtudes e falando sobre as virtudes teologais, né? Que a gente não consegue com a força do nosso próprio braço, Deus tem que nos dar porque a gente tem que pedir. Uma aluna minha me perguntou assim, Marina, diante de tudo isso que você falou, posso concluir que quanto mais prudente uma pessoa é, e não entendam prudência como cautela, como senso comum, a prudência é uma virtude importantíssima e ela tem um caráter teológico importantíssimo, porque nós temos a prudência infusa, e além disso, a prudência é uma virtude intelectual e moral ao mesmo tempo, intelectual pelo seu sujeito e moral pelo seu objeto. Então, se ela aperfeiçoa o intelecto também, ela está aperfeiçoando a minha essência, tá? Então, isso também tem um caráter metafísico. E ela falou assim: eu posso dizer que quanto mais prudente uma pessoa é, mais difícil fica de entender o que ela está fazendo, porque as pessoas, a grande maioria das pessoas não conseguem alcançar. Eu respondi para ela perfeitamente. As ações dos sujeitos de 12ª camada são absolutamente enigmáticas e complexas. A gente não dá conta de perceber. E é por isso, gente, olha, uma vez eu ouvi um negócio que eu achei que faz todo sentido. Eu achei não, né? Faz todo sentido. E eu acho que todo mundo deveria aplicar isso. Se você estiver diante de um sujeito nitidamente numa camada superior a você, não julgue os atos dele. Quem está nas camadas inferiores não é capaz de alcançar a motivação de quem está nas camadas superiores, porque isso ainda não apareceu no nosso horizonte de consciência. Como que eu posso julgar uma pessoa de 11ª camada se isso ainda não apareceu no meu horizonte de consciência? Eu não vou entender nada. Muito pelo contrário, eu vou achar esse cara um louco. Eu vou achar que não faz o máximo sentido as coisas que ele faz e fala. Percebe? E eu vou fazer isso muito mal. E fatalmente eu vou estar fazendo um julgamento equivocado. Eu vou aplicar a minha régua àquela pessoa e não apenas me eximir e dizer, não, isso aqui é Deus que vai julgar. Então, fatalmente, gente, quando a gente buscar julgar alguém uma camada acima, 2 camadas acima, várias camadas acima da gente, nós vamos errar. Porque nós não conhecemos aquela realidade com os nossos olhos. Certo? Então, quem está em cima entende quem está embaixo, porque ele já passou por lá. E isso está dentro do imaginário dele. Mas quem está embaixo não entende quem está em cima. Então, não façam isso, porque são atitudes absolutamente complexas e enigmáticas. Para que você consiga entender as ações de um santo, você só consegue fazer isso se você acreditar nele. Ele te fala e você acredita, mas você não consegue decifrar, você não consegue intuir qual é o próximo passo e você não consegue explicar. Quando você acredita nele,
Aí é que tudo se encaixa. Você começa a perceber uma coerência. Você começa a perceber um princípio explicativo dessas ações. E isso ocorre independentemente de motivações vocacionais que tenham surgido ao longo da biografia dele. Isso ocorre independentemente é, dele ter encontrado alguma via, dele ter feito parte, enfim, o que eu quero dizer com isso? Essas motivações, as coisas que ele faz, essa coerência, esse princípio explicativo, vai acontecer independente das coisas que ele trouxe das camadas anteriores. Gente, é como se a 12 ela fosse uma camada apartada, muito embora ela esteja conectada com as 12 camadas, ok? Com o procedimento, com o princípio. Mas olha só, a pessoa de 12, da camada 12, ela não faz parte do mundo, muito embora ela viva no mundo. É como São José Maria dizia que a gente deveria fazer, amar o mundo apaixonadamente. É como o Chesterton mandava a gente fazer, viver nesse mundo sem fazer parte desse mundo. Mas andar com o coração ardente, cheio de caridade, querendo levar essa caridade para frente. Certo? E é isso que o santo faz. E isso não tem uma motivação mundana. Não dá para a gente entender. Tá bom? Então, a gente pode falar de santidade apenas quando essa relação do indivíduo com o Deus eterno é o que motiva cada um dos seus atos. A motivação da pessoa da camada 12 é encontrar com este Deus eterno, certo? Então, não são só atos acidentais que acontecem uma vez ou outra, que não fazem muito sentido, mas são todos. Gente, não se esqueçam disso. Já repeti isso umas 3 vezes. Parece que eu tô doida, mas não se esqueçam disso. Ato por ato. Da hora que abre o olho até a outra hora que abre o olho de novo no outro dia, até em sonho. Todos os atos dele são pautados pela pergunta: o que Deus acharia disso? Certo? E isso é muito complicado para quem não é dessa camada. Se você acha que vai chegar na camada 12 mais rápido, se você se fizer essa pergunta, você está muito enganado. Porque uma pessoa já me perguntou isso. Marina, eu vivo a minha vida conforme o que Jesus faria. Tudo que eu faço, eu me pergunto, o que Jesus faria nesse lugar? Aí eu falei para ela, cuidado. Porque é muito fácil de você se enganar. Por quê? Você não sabia o que Jesus faria em termos absolutos. Você pode saber em situações mais simples do cotidiano e mesmo assim você pode errar. Mas saber o que Jesus faria já é muito difícil. Agir conforme é pior ainda. Então, quem é que sabe o que Jesus faria de verdade? Quem realmente já se relacionou profundamente com a pessoa dele. E quem fez isso? Quem tem vida espiritual há um tempo considerável. Então tenham muito cuidado com isso, porque isso pode enganar demais. Então já é difícil saber o que ele faria, porque a gente vai se enganar, a gente não pensa como ele, a gente não se relaciona suficientemente com ele, ou há tempo suficiente com ele, para achar que a gente pode saber o que ele faria, isso é loucura. Imagine agir conforme. Se é uma situação muito difícil, você falar que Cristo faria completamente diferente. Você mudaria toda a sua rota? De verdade? Você realmente aderiria àquilo 100%? Gente, nunca façam isso. Não se pergunte, o que Jesus faria nessa situação, porque a nossa chance de errar é gigante. Certo? Então, o santo, sujeito que, quando a gente fala em santidade, não dá para explicar a vida dele. E não dá para explicar nenhum ato dele fora desse diálogo divino, desse diálogo real com Deus. Certo? Então, qual é a pergunta que eu tenho que me fazer quando eu olho para um sujeito desse tipo? Eu me pergunto com quem o sujeito conversa e a quem ele responde. Se a resposta dos dois for Deus, provavelmente, de verdade, nós estaremos diante de um sujeito de 12ª camada. Se você tira esse elemento fundamental, se você tira esse elemento essencial dessa história, todos os atos desse sujeito ficam desconexos. Os atos dele só fazem sentido dentro desse pano de fundo. Eu já sei que eu já respondi não, que eu já falei isso algumas vezes aqui. Que os atos só fazem sentido dentro disso, que parece loucura fora disso. Mas eu falo de novo porque eu não sei se vocês estão conseguindo compreender a seriedade disso aqui. E é difícil para a gente compreender a seriedade dessa aqui, porque não temos exemplos. São José Maria Escrivá dizia que nós estamos vivendo uma crise de santos. O que é uma crise de santos? Direto eu falo isso com os meus alunos. Vocês imaginam como a gente poderia ser bom se nós fôssemos comprar um pão de manhã e o padeiro fosse um santo? Vocês imaginam como a gente poderia ser bom se a gente fosse no shopping almoçar e o garçom fosse um santo?
o quanto isso puxaria a gente para cima, o quanto isso mostraria para a gente que é possível, o quanto isso faria a gente abrir o nosso peito de esperança acerca da realidade. Agora, qual é o grande problema que nós temos hoje? A mediocridade e a normalidade. Então, quando a gente se depara, na grande maioria das vezes, com pessoas pequenas, chafurdando no mundo material, que não tem abertura para transcendência, nós vamos achar que isso é normal. É comum, mas não é normal, são coisas diferentes. O que é normal? É adequação à norma. O homem normal, não existe preconceito aqui, gente, não é pejorativo. Normal. Quer dizer, adequação à norma. Qual é a minha norma? A minha natureza. Qual é a minha natureza? A minha essência. Qual é a minha essência? Inteligência e vontade. Então, o homem normal é aquele que utiliza essas potências maximamente. E fatalmente é esse homem que pode chegar na 12ª camada. Não dá para você chegar na 12ª camada sem utilizar previamente muito a sua essência. O que quer dizer utilizar a minha essência? Inteligência e vontade, verdade e bem, conhecer a verdade e agir conforme. Conhecer a verdade e agir conforme. A exaustão. Certo? Então, assim, por que que muitas pessoas admiram o Ítalo? Porque o Ítalo utilizou essas duas faculdades à exaustão. É isso que faz alguém brilhar. É isso que faz a gente olhar para alguém e dizer: caraca, que vida, hein? Que testemunho, eu queria ser como esse cara. E é por isso que muitas vezes a gente ouve um monte de papagaio do Ítalo no Instagram e acha um saco. Por que é um saco? Porque aquela pessoa não utilizou a inteligência e vontade. Ela está só repetindo atos de uma pessoa, atos, inclusive, que ela nem entende o fundamento. Ela só faz porque ela acha que isso dá like. Então, se vocês querem ser pessoas nesse sentido, que é o único sentido possível, vocês precisam utilizar suas faculdades de inteligência e vontade, certo? Porque é justamente isso que está no centro do conceito de pessoa. O que é a pessoa, segundo Boécio, filósofo cristão do século V, substância individual de natureza racional, certo? Então, assim, ó, essa frase tem um significado metafísico gigantesco. E só pelo final dela, de natureza racional, a gente já percebe, ou natureza intelectiva, se assim quiserem dizer, para ficar mais alto e evidente. De natureza intelectiva, a gente percebe que é próprio do ser humano utilizar a sua inteligência. Se Deus me deu a minha inteligência como um destaque, como todas as outras coisas que são, se só eu no mundo material tenho inteligência, é porque Ele quer que eu use. E é porque está no centro do meu ser. E é porque é isso que me realiza. É porque é isso que está ligado à minha causa final. O Echevarria, lá na Praxis da Psicologia, ele fala: a vida plena implica intelecção. Não tem como. Certo? Então, eu preciso fazer isso, você precisa fazer isso. Se a gente vislumbra que um dia a gente possa chegar na camada 12. Mas isso aqui é, tipo assim, 5% do que a gente precisa fazer para chegar lá. Certo? Então, qual é a motivação central desse sujeito? Unir-se com Deus. Se eu tiro essa motivação central e eu olho para a vida dele, parece que todos os atos dele são desconexos. Não fazem sentido dentro do mundo material. Nenhum. Qual é o sentido que faz 16 freiras carmelitas, condenadas à execução na Revolução Francesa, subirem a escada da guilhotina cantando e louvando a Deus? As pessoas olhavam e diziam: essas mulheres são loucas. Elas estão prestes a morrer e elas estão felizes. Agora, se você bota essa motivação na equação, faz todo sentido. E a madre pediu para morrer por último, porque ela queria consolar todas as freiras que estavam subindo antes de morrer. E ela morreria por último sem a consolação de ninguém. Quando, na verdade, ela sabia que a única consolação que interessa ela estava tendo, que era do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, gente, fatalmente, uma pessoa elevada de camadas superiores, se você não conseguir tocar, se você não tiver imaginário, se você não tiver vida espiritual, se você não conseguir tocar na importância de Deus para aquela pessoa, e de um modo geral, obviamente, mas como a relação com Deus faz o homem ascender a este ponto, porque ele ascende por causa da graça e não por causa da sua própria força, você nunca vai conseguir compreender a motivação de uma pessoa de 12ª camada. E não precisa você estar lá para entender. Basta que você consiga. Um indivíduo de 11ª, por exemplo, ele consegue tranquilamente reconhecer um indivíduo de 12ª. Porque ele sabe o que o indivíduo está fazendo, muito embora ele não tenha chegado lá ainda. Certo? Então, a 12ª camada é a camada definitiva, é a camada da realização máxima do ser humano. Lembram lá na primeira live que eu falei, é necessário um ser para que eu seja? Então,
Quando a gente desenha o círculo das 12 camadas, eu digo que é necessário um ser, aí eu passo as camadas todinhas para que eu seja. Então, algo é mais perfeito quanto mais ele tende a sua operação, quanto mais ele realiza o seu princípio primeiro, certo? E é por isso que se diz que um círculo é perfeitíssimo, porque ele volta para o início, para o seu princípio. Então, quando a gente passa o itinerário das 12 camadas nesse círculo, nós seremos perfeitíssimos, tá? E é justamente por isso que nós devemos almejar essa coisa. A gente entra na existência na primeira camada com um conjunto de possibilidades, coloca essas possibilidades para jogo através de nossas operações até a 12ª camada, para que finalmente a gente consiga se unir perfeitamente àquele que nos deu o ser. É isso que a gente precisa fazer. Tá bem? Então, é isso. Era sobre isso que eu queria falar com vocês com relação às 12 camadas. E, mais uma coisa importante. O professor Olavo, ele coloca o Viktor Frankl na camada 12, tá? E durante muito tempo isso me incomodou. Por quê? Porque o Viktor Frankl, gente, ele é maravilhoso. Eu não tenho nada contra o Frankl, eu tenho um vídeo aqui no YouTube. O Frankl estava quase certo. Ele tem uma cosmovisão diferente da minha, porque ele era judeu. E para os judeus, o Messias não veio. O verbo não se fez carne. Isso faz absolutamente toda a diferença para o jeito dele, né, de pensar as coisas, de colocar as coisas filosoficamente, psicologicamente, enfim. Tanto é que quando ele fala de pessoa, eu falei para vocês do conceito do Boécio, né? Pessoa é substância individual de natureza racional. Quando o Franco fala de pessoa, ele fala que a pessoa não é substância, que é o primeiro ponto do conceito de Boécio. A pessoa não é substância, a pessoa é liberdade inconsciente livre, certo? Quando ele fala do sentido último da vida, ele fala que esse sentido, ele é dado, beleza, e aí ele se aproxima de nós. Mas ele fala que ele é dado não por Deus, e que a pessoa descobre na vida dela que sentido é esse, como se houvesse um sentido particular. Quando, na verdade, a gente sabe que a causa final de todo ser humano é a mesma. Ser feliz contemplando a verdade. Tá? Então, veja como isso faz toda a diferença. No entanto, o Franco era um homem absolutamente coerente, que é um artigo raro da gente encontrar hoje. Encontrar uma pessoa coerente. Olha, quando eu vejo uma pessoa, eu sou católica. Quando eu vejo uma pessoa de qualquer religião que é coerente com a sua religião, eu bato palmas. Eu falo, cara, continua, você é sensacional, entendeu? Porque é tão difícil, gente. Normalmente as pessoas propagam a religião que nem elas conhecem e nem elas aplicam. Então, a gente precisa ser coerente. E o Frankl era muito coerente. O Frankl era um homem integral. O Frankl era um homem gigante. Certo? É um exemplo a ser seguido. Então, mas assim, nós temos divergências com relação por conta da cosmovisão, certo? A minha cosmovisão é cristã católica e a dele é judaica. E faz toda a diferença nesse sentido. Então, quando eu via ele na 12ª camada, aquilo me dava um incômodo, porque ela estava falando do santo, certo? E aí, eu me lembro quando eu estava assistindo o curso das 12 camadas do Ítalo, que o Ítalo fazia essa mesma ponderação, e aquilo ali me libertou. Eu falei, cara, eu não estou tão louca assim como eu imaginava. Ele fala, olha, a psicologia do Frankl, ele tem que estar dentro da 7ª camada. Porque Frankl, ele fala de um homem livre, livre, responsável e autotranscendente. Esse homem é um homem de 7ª camada. Quando a gente fala da 7ª camada, a gente fala do Adler, que o professor Olavo colocou lá. Tira o Adler, porque o Adler é muito pequeno perto do Frankl, e coloca o Frankl. Porque é justamente esse homem, até onde a psicologia é capaz de levar a gente, como eu falei para vocês na live da 7ª camada. Depois disso, a gente vai falar de outras coisas. Então, é como se a logoterapia fosse o ápice da psicologia, certo? Porque ela postula um homem livre, responsável e autotranscendente. O homem pode ser muito mais do que isso, vimos que pode. Oitava, nona, 10ª, 12ª, 11ª e 12ª. Acima do homem livre, responsável e autotranscendente, nós temos 5 camadas. Mas imagina se, não vou nem longe, 50% da população fosse livre, responsável e autotranscendente. Seria maravilhoso, não seria incrível? Pois bem, então, vamos colocar o Franco na 7ª camada e vamos deixar a 12ª camada para aquelas pessoas que falam, de fato, com profundidade teologicamente, sobre essa eternidade colocada em cada pequeno ato da pessoa que, de fato, de coração, real, oficial, sem neurose, quer se unir a Deus. Tá bem? Então é isto. Voltando de novo. Então é isto.
Eu espero que vocês tenham gostado dessas lives. Eu busquei trazer aqui para vocês tudo que eu sei, tudo que eu recolhi ao longo desses 2 anos de prática terapêutica e estudo, obviamente, porque eu estudo todos os dias e atendo todos os dias e dou aula quase todos os dias, pelo menos 3 vezes na semana. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido frutuoso para vocês. Eu fico muito feliz de que agora vocês possam contar com um curso das 12 camadas aqui no meu YouTube de forma absolutamente gratuita. As lives vão continuar aqui, eu nunca vou tirar elas daqui, podem ficar totalmente tranquilos, vocês podem revisitar. E eu construí um e-book, tá, com o assunto das lives, para que vocês possam ter material para riscar, sublinhar, enfim, botar as informações do lado, assistirem as aulas de novo, porque eu sei que tem muita gente que é da leitura, né, e é do rabisco, digamos assim. Então, esse e-book já está com a minha equipe para que seja feita a edição dele, tá? E assim que ele estiver pronto, eu vou disponibilizar no grupo para vocês. Então, não saiam do grupo ainda. Quem quiser ter acesso ao e-book, obviamente. Não saiam do grupo ainda. Esperem por ele, porque assim que ficar pronto, não vai ser algo que ficou pronto logo rápido, porque tem que fazer 50 páginas. Então, vai ser um material realmente denso para vocês estudarem. Então, aguardem por isso, a gente vai disponibilizar no grupo, tá? E gostaria de lembrar que nós terminamos as lives das 12 camadas hoje, dia 4/10, mas temos 3 encontros marcados importantíssimos amanhã, domingo e segunda, às 20 da noite, ao vivo, aqui no YouTube. Os links também serão liberados lá no grupo das 12 camadas, tá bom? E nesses encontros eu vou contar para vocês sobre a abertura da minha quarta turma da mentoria, e explicar por que que a mentoria tem um diferencial, dois diferenciais que vocês não vão encontrar em nenhum lugar do mercado e que vai fazer com que vocês finalmente e de verdade tenham resultado, tá? E mesmo que vocês não tenham interesse em entrar agora, que não seja o momento, estejam aqui, porque eu tenho a absoluta convicção de que esse conteúdo gratuito pode transformar ele sozinho a vida de vocês. Quem está comigo há mais tempo sabe que eu não meço esforços na entrega do conteúdo gratuito. Eu entrego tudo que eu sei sobre o conteúdo que vocês quiserem, tá? Porque eu não acredito em ficar retendo informações. Eu acredito que, independente de serem meus alunos, quanto mais terapeutas conseguirem enxergar as coisas relevantes que precisam enxergar para serem bons terapeutas, mais pessoas serão ajudadas. Tá bem? Então é isto. Um beijo. Até amanhã às 20 horas. Eu espero grandemente encontrar com vocês aqui. Tchau, tchau.